Os seres vivos. Essa é a nossa aula de hoje, que fica nas páginas 296 a 304. Atualmente existem mais de 1,5 milhão de espécies catalogadas. Toda essa variedade vai de seres microscópicos até os seres macroscópicos, como os animais e as plantas. Nosso país possui uma flora e fauna bastante diversa e ecossistemas muito ricos. A conservação da biodiversidade do planeta afeta diretamente nossas vidas. Por isso, é importante cuidarmos do meio ambiente. O surgimento de ferramentas como o microscópio permitiu conhecer mais sobre os seres e suas composições. O microscópio, em especial, tornou-se um importante aliado nos estudos e descobertas de seres microscópicos como as bactérias, fungos e algas. De acordo com a teoria celular, todo ser vivo é composto por pelo menos uma célula. Dessa forma, para muitos pesquisadores, os vírus não são classificados como seres vivos, pois não são formados por células. Unidade fundamental: a célula. Todos os seres vivos são formados por células. Elas são conhecidas como unidades estruturais e funcionais que compõem o corpo dos seres vivos. É no interior das células que ocorre todo o metabolismo, que é transformações que ocorrem nos seres vivos, também chamados de reações químicas dos seres. Elas realizam funções fundamentais para a manutenção da vida, como, por exemplo, a respiração, a digestão, a reprodução, dentre outros. As células possuem 3 partes básicas: membrana, citoplasma e núcleo. A membrana plasmática é o envoltório da célula. É responsável por controlar a entrada e saída de substâncias para o meio intracelular. O citoplasma é a região localizada entre a membrana plasmática e o núcleo, onde se encontram as organelas celulares, que são estruturas. As organelas, elas possuem funções específicas para a sobrevivência celular, permitindo seu funcionamento e o crescimento. O núcleo é a estrutura essencial da célula, pois nela está localizado o material genético, DNA ou RNA, que é responsável pelas características que o organismo possui. As células são classificadas de acordo com a sua organização. As células podem ser procariontes ou eucariontes. As células eucariontes são aquelas que possuem núcleo delimitado por uma membrana, chamada de membrana nuclear ou carioteca, onde se localiza o seu material genético. Já nas células procariontes, o material genético fica em contato com o citoplasma. Além disso, as células eucariontes encontram diversas organelas membranosas em seu citoplasma, diferente das procariontes, que não possuem organelas como as mitocôndrias e o cloroplasto. Então, quer dizer que, por não possuir essa membrana celular, o RNA ou DNA fica espalhado pelo meio da célula, no citoplasma, como é o caso das bactérias e das algas azuis, as xenofícias. Alguns seres, como as bactérias e os protozoários, são formados por uma única célula e são denominados seres unicelulares. Já os seres formados por mais de uma célula, como os animais e as plantas, são chamados de seres pluricelulares. Os seres vivos também são classificados de acordo com a sua capacidade de produzir seu alimento. Seres que produzem seu alimento são chamados de autotróficos, como é o caso dos vegetais, que eles produzem seu alimento através da fotossíntese. E os que não produzem são chamados de seres heterotróficos, que eles têm que caçar o seu alimento. No grupo dos seres autotróficos pode-se citar as plantas, As plantas possuem o pigmento verde, chamado clorofila, que absorve a energia luminosa do sol, transformando-a em glicose durante a fotossíntese.
Para que ocorra a fotossíntese, as plantas elas precisam de energia solar, que são absorvida pela clorofila, do gás carbônico, que é absorvido pelas folhas, e da água e sais minerais, que são absorvidos pelas raízes. Incluindo nos nossos estudos, nós vamos falar sobre a organização estrutural dos seres vivos, que é possível compreender que os animais e vegetais são constituídos por células e que essas trabalham de formas integradas. Então, desde todo o nosso corpo, todos os seres são constituídos primeiramente pelos átomos, depois moléculas, e um conjunto de moléculas formam as células. Conjunto de células formam tecidos, conjunto de tecidos formam órgãos, conjunto de órgãos formam sistemas, e um conjunto de sistemas formam os organismos. Então, nós vemos que os níveis microscópicos vão dos átomos até os tecidos e dos macroscópicos dos órgãos até os organismos. Nós temos aqui também tipos de reprodução. A reprodução é uma característica fundamental dos seres vivos. É através dela que ocorre a perpetuação das espécies. Existem dois tipos de reprodução, a sexuada e a assexuada. Na reprodução assexuada, não ocorre a produção de gametas, ou seja, células sexuais, células reprodutivas. Dessa forma, não ocorre a troca de material genético, sendo os descendentes idênticos ao original. Então, eles acabam formando clones. Essa reprodução ocorre em seres como as bactérias, poríferos, quinidários, entre outros. Os animais, eles já fazem a reprodução sexuada, onde há troca de gametas, ocorre a união de gametas. Os indivíduos que surgem por reprodução sexuada se parecem com os pais, porém não são idênticos, pois há mistura de material genético do pai e da mãe. A mistura genética é muito importante para que haja características diferentes na população, haja uma variabilidade genética. Nos animais, o gameta feminino é chamado de ovócito e o gameta masculino de espermatozoide. Nos vegetais, o gameta feminino é chamado de oosfera e o masculino de anterozoide. Um novo indivíduo é originado a partir de várias divisões do zigoto. O zigoto ou célula-ovo é uma célula formada pela união de espermatozoides com o ovócito.